Olá, eu sou o Dr. José Luciano Cunha, sou médico neurologista e especialista em doenças neuromusculares. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma doença que afeta a capacidade de relaxamento e, consequentemente, a capacidade de movimentação dos músculos, que é a chamada distrofia miotônica. Vocês já ouviram falar nisso? Bem, a distrofia miotônica é uma doença genética autossômica dominante que geralmente é herdada de um dos pais, de um dos progenitores. E existem dois tipos principais dessa doença. O tipo 1, que é causado por mutações no gene chamado DMPK, é um nome estranho, mas é esse mesmo. E o tipo 2, que é causado por mutações no gene CNBP. A doença, geralmente, ela se agrava a cada geração. A distrofia miotônica tipo 1 é a mais comum e também é conhecida como a doença de Steiner. Ela se caracteriza muito pela dificuldade em relaxar os músculos após uma contração. E alguns indivíduos com essa doença, eles sentem dificuldade de soltar a maçaneta, interromper um aperto de mãos, por exemplo, né, abrir os olhos depois de fechar intensamente. E além disso, ela possui um padrão de fraqueza muscular que é um pouco incomum nas miopatias, porque ela se inicia pelas fraquezas nas mãos e evolui posteriormente para o envolvimento das musculaturas mais proximais, como os ombros e os quadris. Essa doença, chamada doença de Steiner, ela pode se manifestar nos dois sexos, tanto masculino quanto feminino, e é mais frequente em adultos jovens. Os músculos que são mais atingidos geralmente são da face, pescoço, mãos, pés e antebraços, e algumas pessoas podem se manifestar de uma forma mais grave, comprometendo funções musculares, né, de forma mais crítica e tendo uma expectativa de vida menor. Bem, clinicamente, quando a gente fala de distrofia miotônica, nós falamos de 4 tipos. A distrofia congênita, a infantil, a clássica e a leve. E as causas de distrofia miotônica geralmente estão relacionadas com alterações genéticas presentes no cromossomo 19. E como eu falei antes, essas alterações elas podem aumentar de geração para geração, resultando numa manifestação clínica mais grave da doença à medida que as gerações se sucedem. Isso pode levar a grave fraqueza muscular nessas gerações posteriores ou até mesmo a insuficiência respiratória logo ao nascimento. Os principais sintomas da distrofia miotônica são os seguintes, eu vou listar aqui alguns. Por exemplo, calvície frontal, fraqueza, retardo mental, dificuldade para se alimentar, dificuldades para respirar, cataratas, dificuldades para relaxar a musculatura após a contração, dificuldade para falar, sonolência, desenvolvimento de diabetes, desenvolvimento de infertilidade, distúrbios menstruais. Então a gente vê que não apenas estão ligados aos músculos, mas a outros sistemas também. A atrofia muscular, o padrão a gente já viu, né, aqui, que é um padrão que é mais distal, mais nas mãos, nos pés, depois evolui para as partes mais proximais. E alguns pacientes que possuem aquela dificuldade cognitiva apresentam isso precocemente. Logo nos primeiros anos de vida, quando eles entram na escola, acabam apresentando dificuldades de aprendizagem. Dificuldades também na deglutição, engasgos frequentes, podem surgir tardiamente quando a doença apresenta alguns anos de evolução. O diagnóstico dessa doença muitas vezes é um pouco difícil, mas ele vem através da observação de sinais e sintomas e de testes genéticos que acabam detectando alterações nesses cromossomos. Esses sintomas eles podem ser amenizados com a utilização de medicamentos que agem diretamente na contração muscular, causando uma diminuição dessa rigidez provocada pela miotonia. Porém, não existe um tratamento curativo dessa doença, é uma doença neurodegenerativa. Então, ela piora ao longo do tempo, porque os músculos também eles vão morrendo e a força muscular e o controle corporal também vai ficando mais comprometido.
Tá? Então, toda a terapia é multidisciplinar, envolvendo diversos profissionais de saúde. Então, a distrofia miotônica, ela até o momento, apesar de não ter um tratamento curativo que pare a evolução, reverta os sintomas, a gente precisa focar em tratamentos que melhorem a qualidade de vida do indivíduo. Então, sempre relembrando que todo esse tratamento deve incluir profissionais como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros e nutricionistas. Todo o trabalho de reabilitação deve ser acompanhado em conjunto pelo médico neurologista assistente e as complicações que, porventura, venham a ocorrer devem ser compartilhadas com um time multidisciplinar. Isso é muito, muito importante. É também muito importante que a família do paciente esteja sempre acompanhando o quadro clínico e também a evolução, participando desse processo de cuidado e também do tratamento, dando suporte sempre que necessário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.